mente consciente e mente subconsciente. Como será que nossos pontos de vista, nossa imagem de nós mesmos e do mundo são formados? Você sabia que é a partir da opinião e ideia dos outros que você formou a sua mente? Hoje vamos falar um pouco desse vasto mundo chamado mente. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Aqui eu converso com vocês sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e de quinta-feira eu trago temas ligados a conhecimentos gerais. Tenho vídeos novos aqui, segundas e quintas, sempre às 19h30. E tô deixando aqui no card para vocês o link da entrevista que eu fiz lá no Instagram com a Cláudia do canal Lightworkers. Claudinha, muito grata, ela já publicou no canal dela também, do YouTube, né? Vou deixar o link aqui na descrição do canal dela para vocês também. Bom, pessoal, semana passada nós conversamos sobre as conexões neurais, como que o nosso cérebro forma uma memória, né? Como que isso acontece fisicamente dentro do nosso corpo. Por quê? Porque nós temos o cérebro, que é o hardware, que é aquilo que a gente chuta, a gente pega, né? E através desse hardware, desse cérebro, nós acessamos a mente, que é o software, que é uma coisa que a gente não pega. É o nosso programa mental, né? A nossa mente, ela é o nosso software, igualzinho a um computador. Não adianta nada você ter um computador e não ter ali os programas, os softwares que fazem esse computador rodar. Agora, para que essa conexão neural seja formada, é necessário haver um estímulo, uma informação. E as informações e os estímulos chegam para nós novamente através de coisas que nós pegamos, né? Que são os nossos aí 5 sentidos. Os sentidos em si nós não pegamos, mas nós pegamos as coisas no nosso corpo que nos levam a esses 5 sentidos. Portanto, a audição, né, através da nossa orelha e do nosso ouvido, a visão através dos nossos olhos, o olfato, o paladar e o tato. Vocês percebam que sempre existe uma junção aí de uma coisa física com uma coisa que a gente não pega, né? É muito interessante. Então, são esses 5 sentidos que nos conectam com a vida real. Tudo aquilo que nós aprendemos e lembramos, e as coisas que a gente traz em nós, foram colocadas para dentro da nossa mente através desses 5 sentidos. Então, desde o nascimento até mais ou menos os 6, 7 anos, por aí, tá? A criança, ela tem uma mente aberta no formato de uma taça. Ela é uma esponja, ela absorve tudo que ela ouve, tudo que ela vê, tudo que ela sente, cheiro, o gosto das coisas. Nessa idade, por exemplo, desde pequenininho, né, que nós acostumamos os nossos filhos com determinados tipos de alimento. Então, se a criança nasce, sei lá no Japão, ela vai ter um hábito alimentar completamente diferente da criança que nasce aqui no Brasil, né? Nós somos habituados a comer arroz e feijão, e lá no Japão isso não acontece, assim como em vários outros lugares. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós captamos, principalmente até os nossos 7 anos, mais ou menos, vão formar a nossa mente subconsciente, vão formar todo um padrão que nós vamos levar ao longo da nossa vida. E a partir dos 7 anos, essa mente subconsciente, essa esponja, né? Ela continua sendo uma esponja, mas a gente já começa a fechar essa taça, né? E formar a nossa mente consciente, que é quando nós começamos a questionar as coisas, quando a gente começa a perguntar, quando a gente começa então a formar a nossa opinião. Mas essas opiniões, os nossos pontos de vista e tudo, estão embasados em toda a informação que foi entrando ao longo desses nossos 7 primeiros anos de vida. Nós somos efetivamente uma esponja. Então, dependendo do que você ouviu das outras pessoas, dependendo daquilo, por exemplo, que você, pai e mãe, né,
permitiu que o seu filho acessasse, seja através da TV, de um celular, de um computador, sei lá, foi formando a mente subconsciente dele. E até os 30 anos, mais ou menos, nós ainda continuamos com essa mente em formação, só que, óbvio, quanto mais velho nós vamos ficando, lá dos 7 anos para frente, mais isso vai sendo amenizado. E depois, mais ou menos depois dos 30, a gente já não pega mais tanta coisa assim, né? Porque nós já temos o nosso consciente totalmente formado em cima de tudo isso que veio, principalmente até os nossos 7 anos. Então, tudo aquilo que a gente acredita, pessoal, sobre nós e sobre o mundo. Então, nós vamos recebendo esse monte de informação e depois, com os 5% da nossa mente consciente, nós vamos agir praticamente num piloto automático, né? Porque tudo isso que entra no nosso subconsciente, ele forma a nossa personalidade, ele forma a nossa visão do mundo. Então, até a visão que nós temos do mundo e de nós mesmos foi formado por aquilo que nós ouvimos dos outros, por aquilo que nós vimos. E isso é uma coisa muito complicada, porque quando nós não temos esta consciência de que nós temos condições sim de mudar uma série de coisas em nós, desde que nós entendamos como as nossas mentes funcionam e o que nós precisamos fazer para poder promover mudanças, às vezes profundas em nós e que a gente acha que nunca vai conseguir, né? A gente precisa entender para conseguir conquistar essas mudanças. Por isso eu falo tanto aqui para vocês do Enea Mind, do treinamento do professor Marcos Trombetta, tá? Esse treinamento, ele mostra pra gente como a nossa personalidade é formada, ele mostra os 9 tipos de personalidade que existem dentro de um estudo chamado Eneagrama, que é, milenar, tá? Muito, muito, muito antigo e que veio sendo aprimorado ao longo do tempo, né? E por isso o treinamento chama Enea Mind. Mind é mente e Enea é 9. Então aqui, o estudo das 9 mentes, das 9 personalidades. E quando nós entendemos tudo isso, nós conseguimos encontrar a forma de penetrar nesse nosso subconsciente, porque nossas verdades estão dentro do nosso subconsciente. E para o subconsciente não tem passado, presente, futuro. Tanto é que quando você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua infância, por exemplo, você pode chorar de tristeza ou chorar de rir, porque você resgata aquela memória e aquilo foi uma coisa que ficou tão dentro de você que é como se você estivesse vivendo aquilo agora. O subconsciente, ele é atemporal, tá? E aí, esse mundo que nós enxergamos aí fora, ele é um mundo que nós criamos dentro de nós. Então, eu vejo o mundo de um jeito, você vê de outro jeito, o vizinho vê de outro jeito, e nós nos enxergamos e nos sentimos e agimos de um determinado jeito que muitas vezes não é a maneira como os outros nos veem. E, na verdade, pessoal, nem nós sabemos direito quem nós somos. Isso é o processo do autoconhecimento. É você entender o porquê que você age de determinadas maneiras, porquê que você reage de determinadas maneiras. E como o Cris Almeida sempre fala, e o professor Marcos também sempre fala, e tantos outros mentores por aí, e autores de livros e tudo mais. Se você chegou até aqui na sua vida hoje e conquistou o que você tem hoje, em todas as áreas da sua vida, se você continuar sendo a mesma pessoa, você vai continuar conquistando a mesma coisa. Porque para você conseguir conquistar mais coisas, você precisa descobrir, aprender coisas que você não sabe. E não sabe principalmente a respeito de você mesmo e como que você faz para quebrar essas crenças e esses paradigmas sobre si, sobre o mundo, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre religião, sobre seja lá o que for, tá? Por isso esse treinamento Enea Mind é tão importante. E aí, a gente muitas vezes
tem uma autoimagem tão horrível de nós mesmos que nós não conseguimos conquistar absolutamente nada. Isso tem até a ver com o que eu conversei com vocês na segunda-feira. Vou deixar o vídeo aqui no card também de segunda-feira para vocês, aonde eu estava falando de pessoas volúveis, né? Então, todas essas características de personalidade são formadas principalmente lá na nossa primeira infância. E quando nós nos tornamos adultos, nós somos o reflexo praticamente de tudo que nós escutamos e vimos e convivemos durante essa primeira fase da nossa vida. E no meio de tudo isso daí, ainda nós temos a mente analítica e a mente inconsciente, mas eu vou conversar com elas, conversar com elas é ótimo, vou conversar sobre ela com vocês na semana que vem, tá bom? Então vejam aqui na descrição do vídeo, tem o link aí do treinamento do professor. Eu sou afiliada dele, também da plataforma Unidarma, da Loja da Mente, tá tudo aqui embaixo para você ver, tá? E a nossa mensagem de hoje é: não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Eu sou Sofia Goffetto, muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!